Salve, salve galera do canal Ceará Eterno, eu sou o André, o mexicano, um amigo de vocês, sejam todos bem-vindos, negada. Turbulação lá dentro do Ceará, mas só pode, mas mexicano só ia ter reformulação se o Ceará não subisse, verdade. Se desse tudo errado, verdade. Se o rival tivesse lá em cima, também é outra verdade, sabe por quê? Porque quando o rival tava lá na Série C, a gente tava na Série B, vai morrer na Série C, entendeu? Agora o rival tá lá. Hoje tem um jogo de bola, vai Corinthians! Né? E hoje tem um jogão de bola, Fortaleza e Corinthians, para quem vai chegar na final, para mim, contra a LDU, né? Praticamente meteu 3-0 em Defensa e Justiça. Mas é o Ceará que a gente vai falar. E o Ceará está conturbado porque chegou a hora de mudar o estatuto. Ontem os diretores entregaram, a pedido do presidente, entregaram todos os cargos, foram entregues, certo? E são, por exemplo, são quase 15 ou são 15 cargos, né, de diretores que não são remunerados. Os diretores que entregaram os cargos não são remunerados, pelo menos em tese não são remunerados. Os diretores executivos são remunerados, tá certo? Mas a gente quer falar de a gente quer falar de futebol, né? O Ceará, como praticamente não tem mais chance de ascender à primeira divisão, né? O que acontece? Vai ficar o Wagner Mancini, é o Wagner Mancini, como vocês viram no vídeo de ontem, que vai dobrar os punhos da camisa para arregaçar as mangas e dizer assim, tu fica, tu vai, tu pode ir embora, tu fica, tu vai, né? Enfim, é esse que está na frente como técnico do Ceará Sporting Clube, porque o Ceará tem 3 lugares vagos para fazer essa comissão técnica funcionar do jeito que o Wagner Mancini quer. Porque é o seguinte, o mexicano me faz entender que eu não entendo nada. É o seguinte, existe o executivo de futebol, existe o coordenador de futebol, existe o diretor de futebol. Vamos começar. Wagner Mancini vai continuar no cargo de técnico do Ceará para 2024, que tem contrato com o Wagner Mancini? Tem. Wagner Mancini vai direcionar quem vai ficar e quem não vai ficar. O Ceará tem que colocar um diretor de futebol. E esse diretor de futebol, mexicano, quem é? Esse diretor de futebol tem que ser alguém de dentro do clube. O estatuto de hoje diz que tem que ser alguém de dentro do clube com cargo estatutário, certo? Tem que ser alguém o pessoal dos conselheiros, o pessoal que faz o dia a dia do Ceará. E esse não recebe salário, você entendeu aí? O diretor de futebol que vai ficar ao lado do Wagner Mancini, que tem que tratar no dia a dia do Ceará, este não recebe salário. Tendo esses dois aí já, né? O diretor de futebol que não recebe salário, que pode ser um conselheiro, pode ser quem faz o dia a dia do Ceará ao lado do Wagner Mancini, tem que ser ideias em comum acordo, não um balançador de cabeça, tem que ser ideias que a gente queira que rendam dentro de campo. Esses dois vão atrás do executivo de futebol. O que é o executivo de futebol? Esse cargo é remunerado. O executivo de futebol é o que busca reforço juntamente com o diretor de futebol e juntamente com Wagner Mancini, certo? O Wagner Mancini vai dizer assim, eu estou precisando de um meio campo, certo? Diretor de futebol, diretor de futebol, você tem algum nome? Aí diz, não, então eu também não tenho nenhum nome, então vamos ver se o executivo de futebol pode nos trazer alguns nomes que o Mancini possa se agradar. Se o Mancini não sei, Augustão, Mancini, eu tenho 3 nomes, né? Então o diretor de futebol vai pegar o seu telefone e diz, bora, aqui é o diretor de futebol fulano de tal, eu queria trazer três nomes para o Ceará, meias que o nosso Wagner Mancini, juntamente com o nosso diretor de futebol, acham interessantes. E tem um nome deles aí, nesse clube, certo?
como é que tá esse jogador aí, qual é a multa rescisória dele, enfim, papapai, pipipi, ele que vai buscar, o executivo de futebol que vai buscar esse nome para o Wagner Mancini e para o diretor de futebol, ao lado do diretor de futebol, o executivo vai trazer esse nome. O terceiro cargo que está com vaga aberta dentro do Ceará é o coordenador. O que é que faz o coordenador de futebol dentro do Ceará, do novo Ceará mexicano? Ele é o elo entre a base que funciona, a nossa base funciona, ao profissional, tá certo? Então, falta esse elo, falta trazer os jogadores da base para o profissional, esse supervisor de futebol, né? Esse coordenador de futebol, ele olha também o hotel, ele olha por que hora o Ceará vai viajar, né? Ele olha falando com os jogadores, vamos ter que viajar a hora tal, o hotel tal, lá vamos treinar em horário tal. Esse é o coordenador de futebol, vocês entenderam? Então pronto, vai alinhar o Wagner Mancini, vai alinhar para 2024, certo? Ao lado dele tem que ter o diretor de futebol, alguém com cargo estatutário que trabalhe de graça ao lado do Mancini. Esses dois tem que ter o executivo que vai correr atrás de jogadores, que o Mancini vai dizer eu quero esse, eu quero aquele, ele vai correr atrás juntamente com o diretor de futebol, o executivo de futebol. E o executivo é alguém pago, porque tem que ser cobrado, tá certo? E o coordenador é o que vai coordenar viagens, coordenar o time para o Wagner Mancini, vai trazer alguns jogadores. Ó, nós temos umas peças aqui da série da base para você levar para o profissional, certo? Esse é o coordenador. E o que acontece? Que o Ceará tem que mudar no estatuto dele. O Ceará tem que mudar no estatuto dele ser remunerado o diretor de futebol, certo? Que dentro do Ceará o diretor de futebol não é remunerado hoje. Tem que ser remunerado e bem remunerado para quebrar o pau. Diretor de futebol, diretor executivo de futebol e coordenador de futebol junto com o técnico de futebol e sua comissão técnica tem que saber, por exemplo, hoje, se todos fossem bem remunerados, diretor, tudo... Por que o Ceará não está funcionando? Por que os jogadores não treinam forte, não tem intensidade dentro de campo? Por que não estão trazendo resultados? Com os resultados, por que não estão trazendo as taças? Enfim, cada vez mais o pau quebrando entre eles para fazer um Ceará grande. É essa daí o nó do borogodó dentro do Ceará. Então, Wagner Mancini para 2024, trazer um diretor de futebol, né? Apontar um diretor de futebol que não é remunerado hoje, que a gente quer que ele seja remunerado com esse novo estatuto, um executivo de futebol para buscar grandes jogadores no mercado brasileiro, no mercado argentino, no mercado paraguaio, no mercado equatoriano. Para mim, um dos times mais fortes, pode morrer do bofe, torcedor do Fortaleza, que vai ser campeão, ou vai ser o time da LDU, tá tentando lembrar o nome, LDU, certo? Muito forte, do Equador. E como a nossa moeda tá valendo muito, traz um jogador lá do Equador. Enfim. E o coordenador é o que coordena tudo sobre futebol, né? Que horas vai ser o voo, que horas vamos treinar, que onde é o hotel lá, tá entendendo? Tudo, esse é o coordenador. Esse daí o Ceará tem que pôr em prática isso aí, porque está arcaico. Um forte abraço, fiquem com Deus. E hoje tem jogando de bola. Vai, Corinthians!